Zambelli, qual que você acha que é o principal complicador hoje da situação do Anderson Torres nessas investigações? É esse caso da Bahia, onde ele é do Nordeste como um todo, né? Tem essa suspeita de envolvimento da Polícia Rodoviária Federal, a mando dele é retardar a chegada dos eleitores à urna no segundo turno, é a minuta do golpe, é a própria função dele como secretário de Segurança, que, enfim, estava viajando quando aconteceram os atos golpistas. O que está mais complicando a vida dele e mantendo ele na prisão? Raquel, acho que é o conjunto da obra, porque o ex-ministro Anderson Torres, primeiro, ele era uma figura central naquele núcleo duro do ex-presidente Bolsonaro. E durante a campanha eleitoral, ele ganhou ainda mais proeminência nesse núcleo. Se a gente for lembrar os principais momentos em que o então candidato Bolsonaro vinha a público para contestar o TSE, por diversas razões, estava lá do seu lado o ex-ministro Anderson Torres. Inclusive naquela fatídica coletiva que foi concedida na última semana do segundo turno, em que havia ali no Palácio do Planalto muita discussão, muito debate ali no bastidor de qual seria a conduta do Bolsonaro diante daquele questionamento que não foi aceito pelo TSE sobre as inserções de rádio. Muita gente discutia ali que o presidente fizesse um pronunciamento bombástico naquela noite de quarta-feira, se não me engano, inclusive dizendo que não haveria eleição, contestaria ali a realização da eleição. Naquele momento, quem estava do lado do ex-presidente era o ex-ministro Anderson Torres. Portanto, em boa parte dessas providências que foram tomadas pelo governo, contestando a conduta do Tribunal Superior Eleitoral, e é importante mencionar o TSE porque, no final das contas, muitas das decisões que envolvem o ex-ministro passarão pelas mãos, se já não estão, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que presidiu a eleição naquele momento. Agora, esse processo especificamente, em que ele é uma acusação muito grave que pesa contra o antigo governo, de promover enfim, articular um movimento para impedir que eleitores do Nordeste comparecessem às urnas, portanto, produzindo um resultado na eleição. É muito grave essa acusação. Eu tenho a impressão que, nesse caso especificamente, o ex-ministro, ele construiu uma defesa jurídica, né? Ele está sendo questionado, confrontado com a presença dele na Bahia, ele diz que foi para outros fins, né? Ele nega que tenha havido uma relação direta com a Polícia Rodoviária Federal no sentido de promover mais blitz para impedir o acesso de eleitores do PT às urnas. Então, eu acho que esse episódio vai ser esclarecido agora pela Justiça, nas investigações, se a defesa dele será considerada consistente. Foram 2 horas de depoimento, portanto, bastante material ele forneceu para os investigadores e o Judiciário vai decidir. Agora, o que pesa de fato, que é mais perigoso, mais tóxico contra o ex-ministro Anderson Torres, é o fato de ele ter participado de quase todos os momentos desse processo de questionamento das eleições. Antes, durante e depois, até como secretário de Segurança, como você mencionou, o papel, no mínimo, duvidoso dele naqueles dias que antecederam ali o 8 de janeiro. Janaína, o que o Zambelli está descrevendo é como se o Anderson Torres estivesse ali no que está se imaginando como um núcleo duro do golpe. Depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas que teria ali os principais auxiliares de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Ailton Barros, esses personagens que estão surgindo, né? Porque ele aparece em várias ocasiões. Você enxerga ele dessa forma? Não, é até interessante, eu acredito que já disse isso aqui. Eu nunca vi esse ex-ministro como uma figura central do bolsonarismo, nunca vi. Vi vários deputados, né, mais barulhentos, mais animados ali nos vários atos dos quais o presidente participou, em postagens. Eu sempre olhei como uma pessoa muito técnica, muito discreta. Nunca o vi como um bolsonarista. Então, eu realmente fiquei surpresa, né, com esse papel aparentemente central. E eu penso que ele traz alguns argumentos que têm fácil verificação. Então, por exemplo, eu fui para a Bahia para acompanhar a inauguração de uma obra ou o descerramento de uma placa ali, não sei se é um prédio novo de sede para a Polícia Federal na Bahia, mas são situações de fácil verificação.
né, chamar o pessoal que estava na época, provavelmente houve mudança ali dos dirigentes, verificar se houve mesmo inauguração de uma nova sede, de um novo prédio, provavelmente tem registros fotográficos. Então, são situações de fácil verificação. A própria viagem dele, às vésperas ali do 8 de janeiro, eu não vi isso escrito, nem li em lugar nenhum, mas seria interessante verificar se essas férias estavam planejadas em família há algum tempo. Né? Não sei se a esposa foi, se os filhos foram, se tinha um roteiro de visitação de parques, quando foram compradas as passagens, né? Ou foi algo de última hora. Ele chegou a visitar o ex-presidente, onde ele estava lá hospedado. Então, eu sinto muita falta, né, de checagens muito simples, seja por parte dos investigadores, seja por parte da própria defesa, né, que pode trazer essas informações, torná-las públicas, né, para o bem da própria sociedade, porque esse mistério todo em torno do que precedeu, do que efetivamente aconteceu, isso gera insegurança para o país, né, para todas as pessoas que querem saber a verdade, que querem as coisas esclarecidas, porque se houve culpados que sejam punidos e se são inocentes que sejam libertados, né? Joel, a Janaína está levantando hipóteses que eu acho que são interessantes de serem levantadas. Eu acredito que os investigadores devem estar apurando o que você colocou e estranho que a defesa realmente não traga à baila. E aí vamos testar essas hipóteses. Primeiro, a questão da ida dele à Bahia e dessas blitz da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste. O argumento que sempre surge é que, olha, essas blitz aconteceram, mas não estavam especificamente voltadas aos eleitores do Lula. Bem, no Nordeste o Lula teve, quantos, Zambelli? Mais 70% dos votos, 80% dos votos. Um mapa. Uma maioria absoluta. A viagem de Anderson Torres, ele disse que já estava programada, mas enfim, ele não estava no país no momento em que tudo aconteceu. E ele também não, né? Ele saiu de férias, mas acabou de assumir o cargo. Enfim, são hipóteses plausíveis enquanto a gente ainda não tem os dados? Eu acho que é sempre importante frisar isso. A gente não tem os dados. Nem os investigadores mostraram ainda, mas a defesa também não apresentou. Nessas histórias como essas, a gente sempre tem que ver esse álibi, ele de fato inocenta a pessoa? Ou ele, enfim, é mais um elemento ali que a pessoa pode ter usado como pretexto, mas no fundo ele não contradiz o que está se dizendo. Quanto às blitzes, por exemplo, ali é uma questão simples, assim, vamos ver o mapa de distribuição das blitzes no dia da eleição. Se de fato tiver muito mais blitzes, proporcionalmente, em estados do Nordeste ou localidades onde o Lula tinha mais voto, fica difícil, enfim. Claro que as explicações até podem ser outras, mas fica difícil pensar o que teria motivado uma escolha tão seletiva dos lugares para se fiscalizar a ferro e fogo se o perigo gravíssimo do transporte ilegal estava acontecendo ali justo no dia da eleição, naqueles lugares e não em outros lugares onde o Brasil inteiro também estava tendo eleição. Eu imagino, para o Anderson Torres dizer que estava indo visitar uma obra, eu imagino que deva ter tido, sim, a inauguração de uma obra. Aliás, é raro um político ir para algum lugar, que ele vai, mesmo se ele quiser ter uma reunião escusa, dele fazer toda uma viagem para um lugar sem nada para fazer ali. Lembrando que até os ministros acusados de corrupção em viagens aí, sei lá para onde vão visitar não sei o quê, eles, algum motivo explícito para a viagem estar acontecendo existia, né? Ele não simplesmente pega o avião, o voo oficial e viaja para uma localidade sem nenhum pretexto oficial, sem nada que possa constar na narrativa dele de que ele estava desempenhando alguma função legítima ali. E existir ou não essa inauguração para o Anderson Torres está longe de definir qualquer coisa. Agora, que situação, né? O Zambelli bem lembrou aqui, eu já tinha apagado, o Zambelli confessa, o papo das inserções da rádio, né? Como a gente conviveu com um grau de mentirada, assim, nesse pré-eleição, que a gente nunca viu igual, né? Depois ele falando isso, eu lembrei que depois da eleição também teve o relatório do argentino que buscou refutar os resultados. Lembra disso? Que o partido entrou na justiça e em todos esses momentos, o que aconteceu, infelizmente, tanto no dia da eleição com as blitzes, tanto com o argumento anterior das inserções de rádio, tanto no pós-eleição
com os bloqueios dos caminhoneiros, não sei quem ou se alguém combinou aquilo, quanto nos questionamentos da eleição totalmente espúrios que se tentou fazer a justiça. Em todos esses casos, infelizmente, quem segurou a barra e garantiu que as eleições acontecessem de forma justa, dando acesso a todos os eleitores e que os seus resultados valessem sem disrupção social, quem garantiu isso foi o TSE. Né? Acabou sendo o ministro Alexandre de Moraes. Com todas as críticas que se façam, se a gente lembra daqueles dias, lembra do papel que a figura do Anderson Torres desempenhou, nem sei se ele combinou com a Polícia Rodoviária Federal ou se foi mais um caso, como tantos outros que a gente está vendo, em que a Polícia Rodoviária Federal resolveu, assim como alegam que o Mauro Cid possa ter feito, resolveu agradar o presidente com uma ação ilegal ou com uma tentativa golpista em favor dele, sem nenhum comando vindo de cima. As investigações vão revelar, mas, nossa, o Brasil passou por um mau bocado ali, hein? Isabelle me pediu a palavra e, gente, lembrando que é uma roda, não precisam me pedir a palavra, podem entrar. Raquel, aqui o Joel falou sobre a participação do ministro Alexandre de Moraes nesse processo. Nesse caso especificamente, naquele domingo do segundo turno, o ministro matou no peito ali, literalmente, com perdão da expressão chula, uma demanda do PT de postergar e amelar tudo, de acabava a eleição. Exatamente, o tempo de votação em vários, onde houvesse algum indício de que houve prejuízo à presença dos eleitores. Né? O próprio ministro argumentou que naquele momento, se ele adotasse qualquer medida que fosse adiar o prazo, né, de encerramento do pleito, todos os argumentos para uma contestação do processo eleitoral estavam dados de graça para quem perdesse a eleição. Mas eu queria, Raquel, trazer aqui um componente que eu acho que esse episódio das blitz, que eu acho que é gravíssimo e precisa ser apurado, como a doutora Janaína mencionou, e enfim, há instrumentos para verificar quem está com a razão nesse caso. Ele aconteceu num contexto de segundo turno muito equilibrado, em que o núcleo da campanha de Bolsonaro vinha trabalhando desde ali o final do primeiro turno, mais o núcleo político, mais o ministro do Centrão, para produzir fatos políticos, para construir ali agendas e, enfim, tomar providências administrativas que pudessem favorecer o então candidato Bolsonaro. Algumas delas, assim, a gente pode discutir se eticamente corretas, mas dentro da lei. Eu me lembro, por exemplo, de uma articulação que foi feita com os governadores aliados de Bolsonaro com relação ao feriado do Dia do Servidor Público. Né? Em alguns estados, o entendimento era que se houvesse uma decretação desse feriado, poderia aumentar a abstenção, portanto, favorecer um ou outro candidato. Houve uma articulação ali no comitê do então candidato Bolsonaro para conversar com os governadores. A segunda medida que foi discutida amplamente, também foi parar no Supremo, foi a concessão do passe livre em algumas capitais. São Paulo foi uma das últimas cidades a adotar o passe livre com uma pressão gigantesca da esquerda em cima do prefeito Ricardo Nunes. Então, medidas políticas foram articuladas naquele segundo turno para tentar favorecer o candidato. Eu acho que ali você pode questionar eticamente se é válido ou não, mas na política isso estava dentro do jogo, dentro das quatro linhas. Essa questão da Polícia Rodoviária Federal, ela me parece ser muito mais grave, porque, de fato, ela visava, se for comprovada a veracidade das denúncias, impedir o comparecimento de eleitores às urnas. E aí, de fato, era um crime eleitoral e, portanto, tem que ser apurado e punido. Mas esse ambiente do segundo turno era um ambiente de vale tudo. É bom trazer um pouco esse contexto, porque às vezes a gente trata, nossa, é um episódio isolado. Não era um episódio isolado. Havia um ambiente de vale tudo na campanha de Bolsonaro e também na campanha da esquerda, do PT, né, cada um com seus instrumentos, para tentar desequilibrar uma eleição que estava muito parelha. O Zambelli está falando nesse ambiente de vale tudo. Agora eu vou, antes de jogar para o Hélio, chamar mais uma informação para a gente inserir no nosso debate sobre a prisão de Anderson Torres, sobre o depoimento dele. 5 senadores visitaram o ex-ministro nesse último sábado. Ele está preso no 4º Batalhão da Polícia Militar desde o início de janeiro. Os senadores fizeram uma visita ao ex-ministro na prisão e pediram a saída dele. Isso se dá após a autorização do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele permitiu que 38 senadores visitem Torres. Na última sexta-feira, Moraes manteve a prisão de Torres e disse que seria necessária a transferência para um hospital penitenciário conforme relatório médico e concordância da defesa. Hélio,
Vou jogar para você agora essa discussão sobre um novo aspecto. Os senadores que estiveram com o Anderson Torres, conversei com alguns deles, disse que ele estava muito fragilizado, chorou quase o tempo inteiro, já está aí há mais de 100 dias na cadeia. Mencionaram esse estado psicológico dele muito abalado e também queria te chamar a atenção para o número de senadores. São 38 que o Moraes autoriza a visita ao Anderson Torres, mas, na verdade, assinam a petição 43. Então, a gente tem mais da metade do plenário do Senado, que é de 81 senadores. É claramente um movimento político, questionando a extensão dessa prisão. Como é que você avalia este movimento político de parte do Senado? Me parece natural, Raquel, porque eu tenho uma impressão parecida. Ele foi preso preventivamente, ou temporariamente, agora preventivamente, lá no 8 de janeiro, não estava no Brasil, e foi nesse contexto que ele foi preso, né? A gente tem no Brasil as regras para as quais se permite haver uma prisão preventiva, né, enquanto você aguarda julgamento. Não tenho certeza se é necessário, no caso dele, né, destruir prova, sei lá. Não sei se isso é necessário ou não, mas eu acho estranho que a gente já passou um tempo substancial de um tema de suma importância para o Brasil e ele ainda não foi formalmente, né, julgado, né, para saber, afinal, que crime que ele cometeu no dia 8 de janeiro. Ele não estava nem no Brasil. Eu sei que tem outras coisas que se fala dele, estava falando também, a gente está falando aqui dessa questão da polícia rodoviária, tudo isso tem que ser apurado, ok, mas ele está realmente detido, ele podia estar em liberdade enquanto aguarda o julgamento e está lá detido, né? Então, me preocupa, assim, esse tipo de tratamento. Eu acho que no Brasil isso é muito comum, principalmente com a população mais simples, infelizmente, que é detida preventivamente em prazos enormes. É algo que realmente não é algo que o devido processo legal entendido historicamente deveria permitir. Portanto, eu acho que é preciso que se acuse e julgue ele por o que for, e se encerre esse capítulo. Eu acho que esses senadores estão sensibilizados com todo esse tipo de prisão preventiva, para quem quer que seja, prolongada no Brasil. No contexto do que eu falei semana passada, de que eu julgo que tem um cerco ao Jair Bolsonaro, isso pode ser instrumental para quem deseja que esse cerco se feche, né? Eventualmente até uma delação premiada e tal. Houve muito na Lava Jato, não estou aqui fazendo nem crítica nem defesa da delação, mas assim, eu acho que é um método que está sendo praticado nesse momento, neste cerco ao Jair Bolsonaro. Eles já conseguiram acesso à nuvem, a bendita nuvem do Anderson Torres, né? Que era uma das questões que o mantinha ali, né? Eles já conseguiram a senha que ele esqueceu, que ele errou. Ainda não Será sabemos. Que já conseguiram? Ele deu acesso, deu as senhas erradas. Conseguindo, tem que realmente soltar. Mas é importante a gente trazer os dois pontos desse debate, né? A gravidade dos crimes que suspeitam que ele tenha cometido e também a extensão dessa prisão temporária dele, uma eventual delação, enfim.